Irmãos, que bom que você veio, que Deus abençoe cada um de vocês, nós, nessa tarde, amém? O texto que eu trouxe para os irmãos é bem conhecido da Bíblia e eu acredito que todos conhecem, né? É uma passagem assim que mexeu muito comigo na minha conversão, isso há 20 anos atrás. E todo o tempo que essa palavra é ministrada, quando vem uma pessoa ministrar, eu sempre me comovo porque é uma palavra muito edificante. E é o capítulo inteiro que me comove. Mas hoje eu trouxe para os irmãos apenas o versículo 18 e 19 de Isaías 43. Isaías 43, 18, 19. Deixa eu pegar aqui. Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, quando Deus fala nessa palavra, não vos lembrei do que se passou, eis que faço uma coisa nova. Como é difícil não lembrar do passado, não é mesmo? Quer ele tenha sido de coisas boas, de coisas ruins, não é mesmo? Se lembrar sim do bom, é maravilhoso. Mas quando se trata de lembrar das coisas que de alguma forma nos deixou entristecido, nos deixou amargurados, então isso daí não é bom a gente lembrar, né? Mas Deus, Ele está dizendo aqui, nessa passagem, não vos lembrei das coisas passadas. Ele não está se referindo a coisas boas ou ruins. Ele está simplesmente generalizando. Não vos lembreis das coisas passadas. Amada igreja, porque quando Deus ele fala sobre o passado, ele se refere a tudo literalmente. Porque muitas vezes de nós sofremos também com as coisas boas que nos aconteceram. E às vezes a gente pensa assim, poxa, aquilo foi tão bom e gostaria tanto que voltasse, né? Aquela situação assim, aquela viagem, etc. Poxa, nunca mais fiz. De qualquer forma, foi uma coisa boa que aconteceu, mas é o passado. E quando então Deus fala, Ele fala no ângulo geral, para a gente não se lembrar das coisas. Para entender melhor, se começarmos a lembrar só das coisas boas, vai ser muito bom, né? Mas quando a gente passa a lembrar das coisas que nos trouxe sofrimento, aí muitas vezes a gente chora, entra numa depressão, às vezes nem dorme, por coisas que aconteceram nas nossas vidas e que de certa forma nos foi prejudicada. Percebe que tudo então é passado? Tudo é passado. E que de igual maneira nós aprendemos e podemos sofrer com isso. Quer ela boa, quer sendo ruim. Queridos, precisamos aprender a colocar o passado no seu devido lugar de passado. Porque Deus quer que nós nos concentramos no que está na nossa frente. Esquecer o que já se passou. Esse passado que me atormenta, tira o sono, etc. Sim,
Se deixarmos, Ele vai tirar o sono mesmo. Eu estou dizendo isso porque, como eu já falei no início, essa passagem, no capítulo inteiro de Isaías, ele fez parte da minha história. Sempre quando eu ia numa igreja, parece que era para mim aquela palavra, vinha em Isaías 43. Quando me dava conta, eu ia abrir a palavra, dava Isaías 43. E aquilo eu chorava, me estrebuchava, porque eu ainda estava muito presa às coisas boas e às coisas ruins. Mais as coisas ruins, porque é essas que nos atormentam mais. Então, até para eu entender esse processo todo, ele não foi a curto prazo. Ele demorou muitos anos. Então foi um processo doloroso da minha história, e que não só foi essa passagem de Isaías, mas como foi outras passagens, mas que essa me marcou muito mais, até eu entender que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e perdoou todos os nossos pecados, eu não conseguia entender a curto prazo. Eu não conseguia ver o novo de Deus acontecer. O novo já estava acontecendo, mas eu estava assim, tão presa às coisas, tão frustrada, que eu não conseguia ver as coisas novas que Deus já estava providenciando para a minha vida. Então, largar o passado, queridos, é depositar nossa fé em Deus e nos arrepender. Por que se arrepender? Porque a partir do momento que eu passei por um processo todo, cada vez que eu passava por uma situação, Deus, Ele me corrigia das coisas que me torturavam. Então eu tinha que me arrepender, eu tinha que glorificar a Deus também por tudo que tinha acontecido da minha história toda. Então, porque se a gente continuar nas trevas, queridos, nós não vemos perspectivas de nada. Então, assim, é um processo que demora. Então, você continua nas trevas, você não vê perspectiva, você não vê nada, porque a esperança, nem esperança para receber o novo de Deus a gente tem. Então, assim, não é que Deus, Ele está assim, tipo assim, você não pode se lembrar de nada. Não, porque Ele sabe que nós somos seres humanos. E Ele sabe que em qualquer momento nós vamos se lembrar de alguma coisa. Mas o que Ele quer é que nós não nos torturamos por aquilo que nós estamos lembrando. Porque aí jaz o passado bem distante, onde Ele já entrou para nos converter, para nos perdoar e tudo mais. Então, Deus, Ele tem uma coisa nova para a sua vida. Ele tem uma coisa nova para a minha vida. Tem planos, tem projetos. E é nisso que nós temos que nos apegar. São nesses planos e nesses projetos que Deus tem para cada um de nós. Sabe o que mais agrada a Deus? Deus, Ele se agrada em nos presentear. Mas Deus gosta de presentes? Deus gosta de presente. Sabe qual é o maior presente que Deus gosta de receber? É o seu coração. Esse é o presente maior que Deus gostaria de receber de cada um de nós. Mas um coração quebrantado, um coração que está assim curado, um coração assim que não tem explicação para Deus. Você não pensa como que Deus, Ele se agrada em receber um coração que está quebrantado. Então esse é um presente que nós podemos dar para o nosso Deus. Porque a partir do momento que nós damos um coração quebrantado, que nós já pedimos perdão, que nós já redimimos, tiramos todo aquele pecado que nos aprisiona, Deus, Ele vem com aquela graça e nos presenteia com as coisas assim que está fora do nosso controle.
você menos espera, Ele te faz acontecer coisas que lá quando você era jovem, que você tinha desejo, Ele faz acontecer quando você nem estava pensando mais. Você, nossa, eu nem queria mais isso, mas Deus sabia que estava no seu oculto, que lá atrás você almejava isso, entendeu? Então, mas nós não merecemos nada disso não, tá, meus irmãos? Que Deus faça nada para nós não, mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, está em Lamentações, capítulo 3, de 22 a 23. Depois, se os irmãos quiserem abrir. Temos que crer na palavra de Deus. O versículo 19 diz o Senhor dos Exércitos: veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a reconhecem. Essa questão é vital para entender, queridos, como viver nos acontecimentos do passado, nas mágoas, na dor do ontem. Não somos capazes de enxergar o novo, as coisas que Deus está fazendo ao nosso redor, enquanto nós estivermos presos às coisas que nos estão nos castigando, estão nos martirizando. O fato é que se ainda estiver machucando, você não está sendo curado. E Deus, então, Ele quer curar para te presentear. E a cura já é um presente, porque nós não merecemos nada, tá, meus irmãos? Então, assim, a cura vem e Deus te dá as boas novas. Está impedindo de viver um novo tempo que o Senhor preparou? Viver um novo tempo é sentido de conversão. Isso tudo é sentido de conversão. Então, o tempo que eu fiquei pelejando para lá e para cá, eu tinha que me curar de todas aquelas feridas, tinha que ficar agraciada das coisas que também tinham acontecido de boas, mas o que me castigava mais eram as coisas que vinha me martirizar, parece como um sentimento de culpas que todo mundo acho que passa por um processo desse. Ainda no versículo 19, sabe quando você se pergunta, como é que Deus vai fazer? Como Deus vai abrir? Aquela porta de emprego, aquele carro novo que você tem vontade de ter ou que seja usado, não deixar faltar nada na sua casa. Como Deus vai fazer tudo isso? Sabe quando você olha para o alto e você não vê esperança? Pois é, eu passei por um processo desse, eu cheguei a não ver esperança. Sabe quando você quer olhar para frente, mas acaba olhando para o espelho retrovisor? Eu vivia olhando para o espelho retrovisor. Pois bem, é nesse momento que vem o Senhor dizendo para mim e você nessa tarde: eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Olha que palavra. Porque deserto, queridos, é um lugar, como todos sabem, onde só se vê areia. Não tem água, não tem direção, não tem nada, absolutamente nada. E Deus então está dizendo que fará caminhos. Significa, sabe o quê? Que não importa o deserto que você esteja passando, não importa. Ele é o nosso Deus. Ele vai abrir caminhos. Ou seja, portas irão se abrir até onde não tem paredes. Deus abre portas até onde não tem paredes. Ele abrirá um caminho no deserto e rios no ermo. Se você crê, diga amém, meus irmãos. Amém. Porque Deus é um Deus que abre caminhos no deserto. Amém. Glória a Deus por isso. Porque nós merecemos? Não, porque Deus é um Deus de misericórdia. Nós não merecemos nada. Então, meus queridos, nós temos que seguir à frente, olhar para frente, manter os nossos olhos focados no nosso Criador, porque Ele já reservou o melhor para mim e para cada um de vocês. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Deus, muito obrigada, Senhor, porque
essa palavra é uma palavra que traz conforto para nossas almas, Senhor, porque o Senhor faz abrir caminhos no deserto, rios no ermo. O Senhor é um Deus de providência, é o Senhor que nos dá todas as nossas necessidades. Não é o homem aqui na terra que faz as coisas para nós, mas é o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Senhor que dá todas as coisas, mas para isso nós temos que nos converter, dia e noite estarmos na presença do Senhor, para poder que Ele faça para nós aquilo que não nos merecemos, mas aquilo que agrada ao coração de Deus em dar. Porque o Senhor, Ele ama dar aos seus filhos uma vida melhor, ama dar aos seus filhos, que seus filhos cresçam em sabedoria, cresçam na palavra, que os seus filhos não passam necessidade. Essa vontade do nosso Deus, Ele é o nosso Pai, nosso Deus de misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque essa tarde o Senhor está aqui conosco, o Teu Espírito Santo já está nesse local. O Senhor tem nos abençoado a cada dia, o Senhor tem abençoado essa igreja, abençoado todos os membros dessa igreja, Senhor. O Senhor continua conosco, Senhor, nessa tarde. O Senhor possa nos levar em paz em nossos lares, Senhor, repreendendo toda ação do inimigo sobre nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus nós choramos, nós agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.